Olá, hoje vamos falar sobre quando é o momento de pedir ajuda na carreira. Quando a carreira deixa de fazer sentido, existem diferentes tipos de ajuda. E hoje é importante nós falarmos para você as diferenças sobre esses pedidos de ajuda. No meu trabalho, eu atuo com a orientação vocacional e também na transição de carreira, a partir sempre do autoconhecimento, ajudando a pessoa a ganhar clareza interna, entender o seu momento de vida e os seus valores. E hoje estou aqui com a minha convidada desse tema do podcast, a Sueli, que também é coach, e ela vai se apresentar para você e falar como é o trabalho dela. Muito obrigada pelo convite, Thelma. É um prazer estar mais uma vez aqui junto, falando sobre carreira e direcionamento. Eu trabalho com uma mentoria específica para mulheres, né? Meu público voltado a mulheres, com o objetivo delas se reencontrarem profissionalmente, né? E se tornarem protagonistas da sua carreira. Uma pauta que a gente traz muito é não deixar a vida me levar, né? A gente agir e tomar as decisões. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Sueli. Então, já quero te fazer uma pergunta, né? Na sua experiência, quando uma pessoa precisa pedir ajuda nesse processo, de ser protagonista da sua carreira? Certo, e essa é uma dor que surge muito, e principalmente nas mulheres eu vejo uma dúvida e uma incerteza. Mulher tem tantos afazeres, tantos compromissos. Será que eu invisto em mim mesmo? Será que eu tenho esse direito? Será que eu preciso? Então, hoje, uma das principais dores que eu vejo, assim, e o principal gatilho, quando a gente percebe que precisa buscar ajuda nesse ramo profissional, é quando o olho não brilha mais. O que isso significa? Às vezes a gente vem de uma trajetória de 5, 10, 15 anos que fazia muito sentido, que a gente era muito motivado, né, muito interessado dentro daquela área, daquela profissão que a gente exercia, e chega um momento em que não está desgostoso, eu uso essa expressão, mas também a gente já não está mais motivado. Então, entendo e sempre compartilho, né, com o meu público que o momento de procurar ajuda é quando o olho não está mais brilhando, quando a gente não sabe o que está ruim, mas sabe que não está bom, quando começa a gerar aquela dúvida, aquela incerteza, e o copo vai enchendo, né, dentro desse momento e dessa transição. Então, se eu puder resumir assim uma frase muito básica, se o olho não estiver mais brilhando pelo teu dia a dia profissional, é o momento de erguer a mão, de buscar um profissional qualificado, competente, para poder olhar o que você teve, diagnosticar, né, o que foi tua trajetória até aqui, quem é você hoje e o que vai fazer sentido a partir de agora, que é esse o objetivo de uma mentoria profissional. Ai, ótimo, Suelen, obrigada. E eu também gostaria de perguntar um outro tema. Quais os erros que você identifica nas pessoas que tentam mudar de carreira olhando só para o mercado de trabalho? E esse talvez seja um dos principais erros, né, Thelma? Nos meus atendimentos eu vejo muito disso. A gente teve há 2, 3 anos atrás, principalmente, um boom muito alto na parte de desenvolvimento e tecnologia, por exemplo. E foram muitas pessoas que migraram para essa área porque ela estava no auge, porque tinham muitas oportunidades no formato remoto, a remuneração estava muito atrativa. Então, quando eu digo que a pessoa faz uma transição só olhando para o mercado, eu garanto, assim, não tem como ser diferente, que isso é um chute no escuro, porque o dinheiro não é tudo, né? Aquela carreira que está em alto 2, 3 anos atrás, hoje ela já foi suprida por outras demandas, por outras necessidades. Então, acho que o principal erro de quem busca se recolocar no mercado de trabalho só olhando o mercado em si, é porque vai ir por uma profissão ou vai ir por um trabalho que não preenche, que não tem propósito. E a pessoa talvez fique 1, 2 anos ou 2, 3 meses, muitas vezes, e ela pode estar ganhando muito bem, ela pode estar num trabalho remoto que talvez ela queria muito, mas o olho, de novo, não vai estar brilhando. Então, o principal erro é só olhar para o mercado, ele tem que ser olhado também, mas é quando a pessoa direciona só o mercado e esquece de olhar para si. Vou aproveitar até uma para quem estiver aqui nos assistindo, se estiver gostando, né, estiver fazendo sentido o nosso conteúdo, vou pedir para se inscrever no meu canal, deixar seu like, né, aqui nos comentários também na descrição, nós vamos deixar os canais descritos.
Então, eu quero aproveitar o nosso momento, o nosso bate-papo, né? Você tem muito esse olhar vocacional, muito desse trabalho com os jovens também. Queria te lançar uma pergunta, se você puder contribuir aí e responder para nós. Em que momento a carreira ela deixa de ser apenas uma escolha racional e ela passa a ter um apelo, um ganho emocional também? Então, muitas pessoas só buscam ajuda quando elas estão no extremo, esgotadas, frustradas ou adoecidas. E a gente precisa tomar uma decisão antes desse momento, quando a gente já não está reconhecendo os nossos talentos ou os nossos limites. Acho que a Suelen trouxe uma frase que nessa última fala que tu colocou, sobre a carreira não é só sobre dinheiro, né? E eu vejo exatamente que a carreira não é só o que a gente faz e pelo dinheiro, não é o que a gente faz pelo dinheiro, é como a gente vive. Então, a carreira é uma extensão da nossa vida. Se eu estou bem, eu estou alinhado com a minha carreira. Quando eu me conheço, tenho autoconhecimento por mim, eu vou para uma carreira que me satisfaz, levando os meus talentos, os meus dons a serviço do coletivo. Então, sempre, quando eu deixo de oferecer um serviço que tem valor, que faça sentido interno, para mim, eu não consigo ofertar um bom serviço para o mundo. E percebo que eu trabalho com esses dois nichos, né? Tanto o vocacional, que é esse público adolescente que está entrando no mercado, na faculdade primeiro, e com um adolescente que entrou e que não está gostando do curso, então ele já está ali com 20, 22 anos e ele precisa fazer uma transição dentro da própria universidade, e com um adulto que está ali em torno de 40, 45 anos, que também está buscando uma recolocação num outro local. As pessoas sempre pensam em se recolocar. E às vezes é preciso só ressignificar o que eu estou fazendo no momento na minha carreira atual. E uma frase que eu percebo que é comum nesses dois públicos meus é: eu já investi tempo demais e dinheiro demais para mudar agora. E eu vou dizer para você que isso é uma crença. Você precisa olhar para o seu momento atual de vida, trazendo toda a sua bagagem anterior, levando ela para esse momento atual da sua vida. Isso está no nosso primeiro podcast, que também está aqui na playlist para você acompanhar os podcasts anteriores. Então, é uma jornada que a gente está fazendo aqui para que você possa entender esse processo, né, de carreira, que isso faça sentido para você. E eu quero retomar esse tema aqui do investir tempo demais e dinheiro. O jovem também se sente assim quando ele está há um ano e meio cursando uma faculdade e que ele olha para os pais que estão investindo nele e que ele fez uma escolha pautada na família, sem um autoconhecimento, e ele chega nesse momento da faculdade, um ano e meio, quer trocar. E ele pensa sobre esse momento dos pais, da vida, e principalmente quando esse jovem não está trabalhando e ele depende exclusivamente dos pais, essa mudança fica muito difícil. Então, você tem um filho que está percebendo que ele está nesse movimento, né? Que ele fica naquele movimento de eu não sei o que fazer, eu não me observo se eu tenho talento, e se eu me arrepender de trocar, ou o adulto que está vivendo essa fase, né? Eu estou velho demais para mudar, o que vão pensar de mim nesse momento da minha vida, eu fazendo uma nova coisa. As pessoas pensam muito sobre a família, sobre o colega de trabalho, que as pessoas vão pensar que às vezes a pessoa vai mudar de área completamente. E às vezes ela vai se recolocar dentro do próprio cargo, mas com uma função minimamente diferente, e que isso vai fazer sentido para ela, né? Eu sempre falo que as pessoas precisam observar esses sinais de repetição. Quando a pessoa muda muito de empresa, de emprego, muda de cargo, às vezes de área, mas ela continua sentindo um vazio interior, um cansaço e uma inadequação, que eu acredito que a Suelen deve perceber isso na recolocação profissional, quando a pessoa está ali mudando diversas vezes de profissão ou de empresa, mas ela não conseguiu ainda se encaixar verdadeiramente no mercado de trabalho. E é uma preocupação, né, Thelma, você contextualizando como é uma tendência do profissional sempre tomar decisões pensando no outro, né, nos pais, na família, no que vão falar, né? Então acho que
esse nosso trabalho, né, esse nosso apoio é justamente colocar a pessoa como protagonista, né? Obviamente a gente tem que entender os impactos das pessoas ao redor, é relevante, mas o primeiro é nós, né? Se a gente não estiver bem, não tem uma família que vai estar bem, né? Então, que legal. E, Thelma, É, me surge uma dúvida também, se eu puder te questionar, muito voltado para esse vocacional. A questão da orientação vocacional, ela sempre foi muito direcionada a um teste, né? Eu chego no ensino médio, eu faço um teste para ver qual é a minha tendência, qual é a minha vocação. Ainda é assim hoje? O que mudou? Me fala um pouquinho no teu trabalho como funciona. mudou completamente. O teste, ele é usado sim, mas ele não define o processo. O processo, ele é um processo de amadurecimento, de autoconhecimento, onde o jovem vai ter um equilíbrio emocional para poder fazer uma escolha mais assertiva, conhecendo a si mesmo. Então, o teste, ele é muito raso para um jovem poder fazer uma escolha para uma vida. Mudou completamente. Então, isso acho que é um ponto positivo, porque a gente consegue levar esse jovem numa profundidade, num nível maior, para ele poder perceber exatamente que carreira ele quer seguir, com uma convicção própria, sem tanta influência externa, que é isso que tu está trazendo, que é esse, né, eu vou escolher pensando na família, no meu colega de escola, o outro já foi em tal coisa, eu não fui, aquele medo intenso de fazer uma escolha errada. Então, tudo isso mudou bastante e trouxe ganhos de aprofundamento na questão do autoconhecimento. Que bom. E é bom para o pessoal que está nos ouvindo também lembrar que não é só entrar na internet e fazer um teste, né? Entender que tem Não, um processo, por isso, de um profissional qualificado, que é justamente o teu trabalho. exatamente. E um ponto de atenção aqui, né, que é diferente do coach, a orientação de carreira, é que na orientação de carreira o adulto tem a capacidade de escolher o momento dele buscar ajuda, né? Ele por si próprio, ele decide que precisa de ajuda. E no adolescente não é assim. O adolescente ainda depende que os pais percebam qual é o momento de ajuda. Então, se você observa que seu filho não quer escolher nada, isso é um pedido de ajuda. Quando ele não consegue tomar decisão nenhuma, é em silêncio um pedido de ajuda do seu filho. Então, fique atento a esses pequenos sinais. Silêncio demais, procrastina em escolher qualquer coisa, irritabilidade, ansiedade excessiva para poder fazer essa escolha do futuro, tudo isso é sinal de pedido de ajuda. É no silêncio que muita coisa se fala. Exatamente. Então, obrigada, Thelma. Se você quiser deixar também, né, o convite para o pessoal se inscrever, deixar o teu canal, a gente pode encerrar por aqui. Também quero agradecer você que ficou aqui com a gente até o final. Vai ficar aqui na playlist os podcasts anteriores. Então, se você gostou, apoie o nosso canal, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com quem está nesse momento da carreira. Muito obrigada, Suelen, pelo seu tempo de deixar o seu conhecimento aqui também comigo e com todo o público que está aqui nos assistindo. Muito obrigada, Thelma. Um bom dia para todos nós. Obrigada, até o próximo episódio.